Olá, seja bem-vindo a mais um estudo da cronologia bíblica. A cronologia é importante porque ela nos ajuda a entender as profecias, a escatologia, os tempos e as épocas. A cronologia vai nos ajudar a entender quando ocorreu certos eventos de acordo com a Bíblia. Então, no estudo de hoje, nós vamos focar um pouco sobre o número 30, ou a quantidade, mais especificamente sobre 30 anos. O que a Bíblia nos tem a nos dizer? Sabemos que Adão teve o filho Sete, né, após Caim e Abel, com 130 anos, morreu com 930 anos. Jesus foi batizado com 30 anos. O Êxodo, né, nos diz que durou 430 anos o povo de Israel no Egito. Então, nós vamos entender nessa profecia, ela vai nos ajudar também a desvendar a profecia de Ezequiel 14, quando Deus fala de um tempo de 390 anos que Ezequiel deitaria sobre o lado esquerdo para levar a iniquidade de Israel, e mais 40 anos sobre o lado direito para levar a iniquidade de Judá, o que totaliza 430 anos. Onde começa esse período, né, e quando termina, de acordo com a cronologia bíblica. Vamos estudar isso nesse momento. Mas precisamos entender agora, antes, os números de Deus. Né? Nós sabemos que existem os números que a Bíblia cita muito, como o número 7, né? Mas o número 1 é o número que identifica o único Deus. Né? Ouve Israel, o seu teu Deus é o único Deus. Mas esse único Deus é formado por uma trindade, não três deuses, mas uma trindade, né? Três divindades, que formam uma trindade, porque a conta de Deus é a multiplicação, né? Três deuses é um mais um igual a três, é um vezes um que é igual a um, continua sendo um. Então é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles formam um único Deus. Muitos não conseguem entender, não querem entender, não aceitam e descartam Jesus, o Espírito Santo, para aceitar só Deus. Deus é formado por três pessoas divinas, né? Três divindades, é que formam um único Deus. Deus não é um ser sozinho, ele é um ser coletivo, né? A Bíblia, quando fala, né, no princípio criou Deus, ou seja, até esse Deus é Elohim, ou Elohim, é um nome plural para Deus. Quando na criação ele diz façamos, então nós aceitamos e entendemos que Deus, ele é o único Deus formado por três pessoas divinas. Então, tanto o número 1 como o número 3 representam Deus. O número 4, ele representa a completude, ou totalidade, universalidade, no sentido de que completou. Você vê que Deus criou o mundo, né, o mundo físico e natural, ele terminou no quarto dia, né, o mundo físico e material. No quarto dia Deus completou, porque no quinto, no sexto dia foi só os seres vivos. Então, aí no sentido de que ele completou, ele totalizou, ele um sentido universal é o número 4, né? Porque ele completou aí no quarto dia, e daí também vem a questão do quarto milênio, né? Porque a criação ela se estende para um significado maior de escatológico de 6 dias da criação, corresponder aos 6.000 anos, né? E o sétimo é o dia de descanso, que será o milênio do descanso. É por isso que a gente entende, através da Bíblia, esse significado. Então, entende que Jesus veio aqui à Terra no quarto, ao fim do quarto milênio, no início do quinto, porque está tudo relacionado com a criação. No sexto dia, número 6 é o número de homem. No sexto dia, o homem foi criado. Então, se atribui ao número 6 ao número do homem. E número 7 é o número considerado o número da perfeição, né? A perfeição de Deus, pois nesse dia ele terminou, concluiu, completou toda a sua obra. Esse número 7 representa também a onisciência de Deus, sua onipotência e onipresença, porque 7 é a perfeição de Deus. Essa perfeição está relacionada nesses três atributos de Deus, né? Onisciente, onipotente e onipresente. E assim, nós vimos que todos os demais números, ele vem a partir desse, né? Sempre sendo múltiplo, né? Que a conta de Deus é a multiplicação. Vemos outra coisa aqui, o número 10, número 100, o número 1000. O número 10 é o menor número para representar a totalidade de Deus, ou o que ele quer. É exemplo dos 10%, né? Na verdade, tudo é de Deus, tudo que temos, tudo que somos é dele. Mas ele pede de nós uma parte.
que representa o todo, né? Porque tudo vem dele, tudo é dele. Veja o filho pródigo, né? Pai, me dá a herança, né? Minha parte da herança, e que eu vou embora. Então o filho só desfrutou, só gozou, só curtiu com o dinheiro do pai. Se o pai não tivesse dado a herança, ele não teria nem saído de casa, né? Então tudo que temos e somos vem de Deus, mas para representar que, que tudo é de Deus, ele pede de nós 10%, no caso. Né? Então, 10 é sempre o menor número para representar o todo. E isso é um presente de Deus para nós, né? Porque ele, ele só pede 10, né? E não pede tudo, porque o todo é 100. E 100 é o número máximo do homem. Né? Quando Deus pede tudo ao homem, ele está pedindo 100, porque 1000 é o que vem de Deus. Né? Quando Deus pede ao homem que dê 1000, é porque sem Deus ele não dá, né? Sem mim nada podeis fazer. Então 100 é tudo que o homem pode fazer. Agora, quando ele chega ao limite, né? Ele chegou ao limite de 100 e a partir disso só com Deus, né? 1000 é o número de Deus, é o número máximo, todo completo de Deus. Então o número 1000 quando passa, né, da impossibilidade do homem, é o número que Deus, né, estende como máximo. Então você vê, um dia para Deus é como 1000 anos, enquanto um dia para nós é 24 horas, para Deus um dia representa um ano, 1000 anos. Então seria a representação máxima de um dia para Deus, não seria muito mais do que isso, a ponto de que, né, para cada dia da criação ele deu 1000 anos para o mal, né? Então o mal não ia reclamar. Se Deus desse 10 anos, 100 anos, mas Deus deu 1000 como o total máximo. O próprio Lúcifer, Satanás, não teria o que reclamar. Ele sabia, ele conhecia muito bem. Ele veio do céu. Então ele não tem nem o que exigir mais do que isso. Então Deus deu o número máximo para cada dia 1000 anos para o mal reinar no mundo. Então quando chegar ao fim dos 6000 anos, então o mal terá fim. É isso que concluímos da criação. Mas prosseguindo, você veja que o número 10, né, 1 vezes 10, continua sendo 10. Tudo é de Deus, mas ele pede só um décimo, né? Porque Deus, né, vezes 10 é o que ele pede de nós. Só 10, mas que representa o todo. 7 vezes 10, 70. Ó, 7 vezes 7 vezes 10, 490. Lembra 70 anos no cativeiro, como Deus foi bom, né? No cativeiro foi só até 70 anos, mas em Jerusalém, quando eles estavam em Jerusalém, Deus deu 490 anos. Na profecia de Daniel, 490 anos estão determinados sobre o teu povo, né, que corresponde a 70 semanas, né, a profecia de Daniel das 70 semanas. Já no cativeiro, na profecia de Jeremias 25, Deus dá só 70 anos. Então, veja a misericórdia de Deus como é grande, né? 7 vezes 10, então você vê o número máximo, o número perfeito, vezes o menor número que Deus concedeu, 70 anos de cativeiro. E para Deus ele entendeu como fosse completo para aperfeiçoar o povo e trazer de volta. Mas quando o povo estava em casa, Deus elevou a perfeição ao quadrado, 7 ao quadrado vezes 10, para conceder mais um período de graça ao povo judeu, né? 490 anos. Temos o número 12, né? 3 vezes 4, 12. 12 é uma representação de organização. Né? Deus organizou as tribos em 12, os discípulos também em 12, como um número organizado que iria fazer tudo que Deus quis, né? ou quisera em 12. Ele não escolheu mais nem menos que isso, porque ele entendeu que é suficiente ser em 12 e faria toda a obra. Né? Então é um número que revela aí a organização, planejamento, que é o número 3 vezes 4, né? A trindade vezes a totalidade. Então, o 12 dá esse sentido de organização. E aí temos 12 vezes 12 vezes 1000, que dá 144 mil. Isso também representa, ou seja, a quantidade de salvos. Né? Tem uma parte lá no Apocalipse que Deus diz, né? As almas debaixo do altar. Né? Vocês têm que aguardar mais um pouco até que se complete o número de salvos. Então, Deus está dizendo aqui nos 144 mil que é a quantidade de salvos que ele, né, que completa realmente o número de salvos que ele quer e determinou. É um número que vai preencher a terra. Porque os salvos, a gente já sabe, Jesus deixou claro que não vai crescer nem multiplicar. Né? Vai ser aquela quantidade fixa que Deus estabeleceu. O número 30 ele vem de 3 vezes 10. Né? 3 vezes 10. 3 é a trindade vezes 10, o número mínimo que Deus estabeleceu, vezes a trindade. Então, esse 30 representa algo mínimo que Deus estabeleceu. E esse mínimo, vamos dizer aqui o número 30, ó,
José foi nomeado governador do Egito com 30 anos. Né? O número 30 para o homem representa quando ele atinge, né, a sua maturidade. Né? Até 30 anos o homem ainda não atingiu a maturidade completa, né? Corpo e mente, né? Seu estado cognitivo, mental. Então, isso, né, a psicologia até hoje entende assim. Né? Então, o homem realmente amadurecido, o adulto, quando chega realmente a ser adulto, é a partir dos 30 anos. Inclusive, a lição da escola sabatina, né, a lição de jovem, considerada de 18 a 30 anos é jovem. Né? A partir dos 30 anos é que seria a lição de adulto. Então, a fase adulta mesmo começa aos 30 anos. Então, foi quando José foi nomeado governador do Egito. Você vê na nossa Constituição do Brasil, né, um presidente só pode ser maior de 35 anos, né, assim como, salvo engano, de senador também, por causa da questão de maturidade. Os sacerdotes entravam para o ministério das coisas sagradas com 30 anos de idade também. Então, só podia ser sacerdote a partir dos 30 anos. Assim, foi com Jesus, né? Jesus só começou seu ministério, que vamos ver, a partir dos 30 anos. Davi era da idade de 30 anos quando começou a reinar, porque Davi ele era um exemplo messiânico, né, de Jesus. O próprio Jesus era filho de Davi, então o próprio Davi, ao começar a reinar com 30 anos, inclusive, né, os números que relacionados a Davi é bem característico, né? Davi reinou 33 anos em Israel, aliás, 7 anos, né, só em Judá, depois 33 anos com todo mundo junto, né? Porque depois de 7 anos de governando só em Judá, então ele passou a governar também agora com todo Israel junto, né? As 12 tribos. Então, como ele governou durante 40 anos, então 33 anos só governando todas as tribos, né? Porque 7 anos foi só em Judá. No total, 40 anos. Aí morreu com 70 anos, veja. Toda a vida de Davi é uma grande representação do próprio Jesus. Né? Os números indicam isso. E Jesus iniciou seu ministério com 30 anos de idade, porque era a idade para ser um sacerdote. E até mesmo o profeta Ezequiel disse que no 30º ano foi quando ele começou seu ministério. O 30º ano, possivelmente a sua idade, lá em Ezequiel 1:1. E Jesus, Lucas diz que foi com quase 30 anos. Por quê? Porque ao ser batizado ele foi para o deserto, passou 40 dias no deserto. Quando voltou, né, começou a selecionar os seus discípulos para começar ainda o seu ministério. Quando sua mãe pede para ele transformar água em vinho, ele diz, não chegou a minha hora. Né? Ou seja, possivelmente ele estava dizendo que ainda não completou os 30 anos. E quem sabe não foi naquele dia, né, naquela festa, quando chegou a hora certa, então ele completou os 30 anos e começou o seu ministério. Ele esperou da hora, né? Porque possivelmente era aquele dia que ele faria 30 anos, mas também agora teria que chegar a hora. Quando ele disse chegou a minha hora, ele estava sendo bem literal mesmo, né? Eu creio, né? Que estou falando o meu entendimento. Então, é assim que esses 30 anos a gente vai desvendar agora no decorrer desse tempo. Vejamos, né? Adão foi feito adulto, foi criado já um adulto. Ele não veio como uma criancinha esperar crescer. E então, quando ele foi feito como adulto, nós entendemos que através dessa idade de 30 anos, podemos entender que Adão foi feito um adulto já com 30 anos. Então, se Adão tivesse nascido, vamos supor assim, né, um bebezinho, esperar crescer aos 30 anos, então Adão teria nascido no ano 4000, porque daí até o início da era cristã, né, o ano 1 teria 4000 anos. Mas, como Adão já nasceu com 30 anos, a gente avançaria 30 anos na cronologia, então, por isso que a cronologia que eu baseei aqui foi 3.970. Por quê? Porque dessa data, né, até a morte de Cristo na cruz, então dá 4.000 anos. Então, os 4.000 anos, nós podemos entender que foi a partir da entrada do pecado, e o pecado entrou, vou explicar mais adiante, com uma semana depois que Adão foi criado. Então, não se foi anos, né? Nem um ano, nem 10 anos, nem 20 anos, nem 30 anos, porque Adão já nasceu com 30 anos. Então, não pode se levar em conta esses 30 anos para retroagir, né? E aí daria 4.000 anos do período antes de Cristo, antes da era, o período da era cristã, né? Que considera da era antes de Cristo. Mas sim, a contagem do tempo começa com a queda, né, do homem,
e vai e termina na cruz quando Jesus morre para pôr fim ao pecado. Quando o pecado entra, Jesus põe fim ao domínio do pecado na cruz. Então, isso é um período de 4.000 anos. Como vimos, está relacionado também à criação, né? A criação física e material se completou no quarto dia. E Jesus, né, ao completar 4.000 anos, bem no início, dia 14 do ano 4.001, Jesus morre. Porque aí teve que fechar a conta, né, dos 4.000 anos, que representa os quatro dias da criação. E avançando, o que é que nós podemos ver, né? Mais um exemplo de 30 anos. Do chamado de Abraão até o nascimento de Isaac foram 30 anos. Observe que Deus chama a Abraão, né, para formar dele a partir dele uma grande nação. E essa nação, o povo de Deus, né, seria incontável como a areia do mar e como as estrelas do céu. Então, quando Deus chama Abraão, ele não está pronto para ser o pai dessa grande nação. Quando é que ele ia estar pronto? Quando passasse 30 anos, que é a idade da maturidade. Né? Então, espiritualmente, Deus esperou que Abraão completasse a maturidade espiritual, quando chegou aos 30 anos após o chamado. Então, ele estava pronto. E Deus fez o último teste, né, quando pediu para sacrificar Isaac depois de nascido, mas porque eles já estavam bem maduros, né, para tomar a decisão certa ao lado de Deus. Então, vimos aí nesses 30 anos, né, e esses 30 anos, nós vemos o texto lá em Gênesis 11:31, né, que tomou Terá Abraão, seu filho, Aló, filho de Arã, filho de seu filho, Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com Eliú dos caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. Né? Então, Estevão vai esclarecer melhor essa questão, essas duas etapas que houve no chamado de Abraão. Primeiro, Abraão foi chamado para sair de Canaã, ou para sair de Ur dos Caldeus para Canaã, mas eles pararam no meio do caminho e então ficaram em Arã. Só depois da morte do pai de Abraão é que ele sai então da terra, como diz Estevão em Atos 7:2. Né? Estevão respondeu: o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Arã. E lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Arã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós habitais agora. Então, a saída de Abraão foi em duas etapas, né? Então, a cronologia indica que foram de 5 anos. Quando ele saiu de Canaã, parou em Arã e ficou em Arã o tempo de viagem, desde Canaã até Arã, e para sair de Arã, então, levou 5 anos, quando ele começou, então, a partir desse período. E aí a gente vê que o primeiro chamado de Abraão, né, ou o chamado realmente, ocorreu no ano 2080, desde a criação. Né? Eu estou colocando o AM aí, ano mundi, que é desde a criação. E Isaac nasceu aqui 30 anos depois, no ano 2110, desde a criação. E aí a gente vê o que Deus falou em Gênesis 15, né, que a descendência de Abraão seria peregrina, estrangeira e escrava. Né? Primeiro, Deus vê a ordem, peregrina, porque Isaac foi peregrino. Né? E a sua descendência depois entrou no Egito e se tornou escrava. Então, esses 400 anos começam com o nascimento de Isaac, que dá exatamente até o Êxodo 400 anos. E do chamado de Abraão até o Êxodo são 430 anos, conforme Êxodo 12, 40 e 41, e Gálatas 3,17, Paulo esclarece lá, né, deixa bem claro que esses 430 anos foi desde a promessa, desde quando Deus chamou Abraão, né, fez a promessa, até quando ele cita lá em Gálatas 3,17, até a lei, né? E a lei no Sinai foi logo após o povo de Israel sair do Egito, 430 anos. Então não foi 430 anos de escravidão, mas a conta é desde o chamado de Abraão até o Êxodo, foram 430 anos. Isso nós vamos depois fazer essa amarração nessa conta. Então isso quer dizer que Abraão não estava pronto, né? Como eu falei, para ser o pai da grande nação, ele teve que esperar sua maturidade. Assim como a terra, né? Observe que no princípio criou Deus seja a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Né? Pairar, o sentido original aí do texto hebraico de pairar é chocar, é o sentido de como a galinha choca o ovo, para que então amadurecesse, acelerasse o processo da terra para que ela fosse então criada. Da mesma forma, você vê os discípulos, né?
quando Jesus subiu ao céu, ele derramou o Espírito Santo sobre o discípulo para que então ele acelerasse o processo, porque se fosse esperar os discípulos amadurecer espiritualmente, né, amadurecer para fazer a missão que ele queria, e esperar uns 30 anos, porque durante 3 anos e meio eles não amadureceram, né, vamos dizer assim, não aprenderam nada, mas o Espírito Santo veio acelerar o processo para que então não tivesse que esperar mais 27 anos, já que eles passaram 3 anos com Jesus. Então, a mesma coisa nós, né? Nos últimos tempos, o Deus derramará o Espírito Santo para acelerar o processo, porque se ele for esperar a gente terminar a pregação do Evangelho no mundo inteiro para que ele possa voltar, a gente sabe que vai demorar muito. É por isso que a gente fica meio desanimado quando fala que Jesus pode voltar o mundo vai se acabar, né? Daqui a 7 anos, porque a gente vê que falta muito para fazer. Mas essa é uma obra de Deus, não é nossa, né? Terminar pregar o Evangelho no mundo inteiro é obra de Deus, e ele enviará o Espírito Santo para isso, né? Para acelerar o processo, amadurecer o cristão e aí então cumprir a missão terminando a obra. No Grande Conflito, né, na página 328, que tem o mesmo texto, né, na verdade o livro Cristo em seu Santuário é que repete o texto do Grande Conflito, né? Cristo em seu Santuário, na página 56, diz o seguinte: na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, citando Daniel 9, 27. No ano 31 de nossa era, explica Ellen White, 3 anos e meio depois de seu batismo, nosso Senhor foi crucificado. Com um grande sacrifício oferecido sobre o Calvário, terminou aquele sistema cerimonial de ofertas que durante 4.000 anos havia apontado para o Cordeiro de Deus. Desde que morreu o primeiro cordeiro lá no Éden, né, porque em vez de morrer Adão e Eva, um cordeiro foi morto, e a partir dali então um cordeiro seria morto, representando Jesus. Então começou esse sistema de oferta, que perduraria durante 4.000 anos. E ela aponta claramente aqui que isso ocorreu no ano 31, por ocasião da morte de Cristo. Então, aqui deixa claro, né, que os 4.000 anos se completa na cruz, né? Na cruz. Alguns textos podem fazer referência ao batismo, mas, como eu digo, né, cronologicamente, quando a gente vai fazer o cálculo, realmente os 4.000 anos aponta para a cruz. E é assim que nós entendemos. Vou explicar um pouco mais, né, outra vez, porque eu já expliquei em outros vídeos, o plano da salvação, repetir que os passos que Jesus deu na redenção, repetir os passos de Adão, porque Jesus ele veio aqui à Terra como o segundo Adão, né, o último Adão, e para que ele pudesse vencer o pecado, ele teria que repetir o mesmo passo de Adão. E esses passos, né, a gente então procura fazer uma comparação, uma analogia, né, entender que o que aconteceu com Jesus também aconteceu com Adão. O homem foi formado no 6º dia, e nos diz o texto de João 12, 1 a 8, que 6 dias antes da Páscoa, Jesus é ungido para a sua missão, né, através de Maria, que quando chora os seus pés e unge com perfume, enxuga com os cabelos, Jesus diz: ela está me ungindo para o meu sepultamento. Então, também Jesus aí está, 6 dias antes de morrer, ele é preparado para o seu sepultamento através daquela unção. E o homem foi formado no 6º dia, né? Tem toda uma relação. Com isso, Jesus, né, diz que no dia seguinte, que aí é o dia 10, né, que é 6 dias antes da Páscoa, como Jesus morreu na sexta, seria o domingo. Dia 10, na segunda-feira, Jesus entra em Jerusalém para morrer 4 dias depois, conforme diz lá o texto de Êxodo 12, 3. Né? Um cordeiro era separado no 10º dia para morrer 4 dias depois. Né? Então, antes de chegar a Páscoa, 4 dias antes, era separado o cordeiro. E isso, né, tem uma relação também lá no Éden. A gente pode entender que no dia 10, Satanás entrou no Éden, né, para preparar o seu plano de engano, de tentação, para derrubar o homem, né, levá-lo à queda e ao pecado. No dia 13, Jesus pega o fruto da árvore, né, o fruto da vide, como ele diz, né, e dá aos discípulos, e diz que ele nunca mais comeria o fruto dessa vida até aquele dia. Né? Aquele fruto representa a vida de Jesus, que ele traz vida, enquanto o diabo ofereceu também na sexta-feira 13, de cima de uma árvore, ele subiu em cima de uma árvore para oferecer do fruto que traz morte para Eva. Então, aí a gente entende também a questão de Jesus precisar ter morrido numa cruz, porque a serpente subiu numa árvore para enganar a Eva. Jesus teria que subir, né, ser
ser levantado da terra numa árvore, né, através da cruz, para destruir o pecado. Teria que ser realmente na mesma, como digo, o pecado teria que ser destruído na mesma moeda que ele entrou, ele teria que ser destruído, passo a passo. E no dia 14, então Jesus morre, né? O Cordeiro de Deus é pregado no madeiro, na cruz, na árvore, no dia 14 de Nisan. Então o Cordeiro de Deus morre. E no dia 14, Deus, né, é o dia que Deus chama para Adão e Eva, onde estás? Né? Porque Deus sempre aparecia na viração do dia, ou seja, ao pôr do sol, e aí já era outro dia. Se o pecado entrou no dia 13, então o homem foi chamado ao julgamento no dia 14. E no julgamento, em vez do homem morrer, quem morreu foi o Cordeiro. E aí a gente vê essa relação, por que Jesus teria que morrer no dia 14? Porque Deus instituiu a Páscoa no dia 14, né? Não foi uma data qualquer, mas foi porque tem relação lá desde o Éden. Então passou pelo Éden, foi instituída a Páscoa no dia 14 e Jesus morreu nessa data. E aí a gente vê no dia 15 Jesus como o pão, né, adormecido lá na tumba. E Adão, então, Deus diz para ele que do sol do teu rosto comerás o teu pão. Adão é expulso do Éden, né, nesse dia 15. No dia 16, Jesus ressuscita e é considerada a festa das primícias. Né? Jesus é a primícia dos que dormem, conforme diz o texto aí, 1 Coríntios 15, 20 a 23. E Adão, né, a gente pode entender que no dia 15, na sua expulsão, ele não se alimentou da terra, um dia de luto, né, de tristeza. No dia 16, ele colhe os primeiros frutos da terra fora do Éden. E isso tem a relação com a ressurreição de Jesus. Então, para você entender essa relação entre as datas, né, para entender essas datas. O próprio Adão viveu 130 anos, gerou Sete, né, um filho à sua imagem e semelhança. E todos os dias de Adão foram 930 anos que ele viveu. Né? Se a palavra fosse outra, né, todos os dias de Adão foram 930 anos, todos os seus anos de não sei como poderia dizer, para incluir, se fosse incluir os 30 anos, que ele já foi feito com 30 anos, mas como a Bíblia diz que ele viveu 30 anos, então ele viveu a partir do que foi criado. Então, foi precisamente ele viveu 930 anos, porque se fosse descontar os 30 anos que ele foi criado, ele teria vivido só 900 anos, mas a Bíblia diz que ele viveu 930 anos, então foi desde o dia que foi criado, embora ele foi criado já com 30 anos. E por que Jesus foi batizado aos 30 anos? Já expliquei, né? Mas acima, o fato dele ter sido batizado aos 30 anos e também ele ter sido o segundo ou último Adão. Né? O texto de Coríntios nos diz, né? Porque as Escrituras Sagradas dizem, Adão, o primeiro homem, foi criado como ser vivo, mas o último Adão, Jesus Cristo, é o Espírito que dá vida. Por isso essa comparação, né? de Adão com Jesus, na sua queda e na redenção. Tudo foi seguido passo a passo para que Jesus vencesse o pecado e também o Satanás não pudesse ter o que reclamar. Jesus não venceu nada com poder sobrenatural, né? Ele venceu como Adão. Adão foi criado com a natureza sem pecado, né? Então Jesus também nasceu com a natureza sem pecado. Ele teria adquirido a natureza pecadora se ele tivesse cedido a alguma tentação, mas ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. Então, nós podemos ver que se os 4.000 anos fosse contado, né, 4.000 anos antes da era cristã, então os 6.000 anos teria acontecido no ano 2000, né, com aquela questão que de 2000 não passa, que o mundo ia se acabar no 2000, mas não se acabou. Por que não se acabou? Porque a contagem estava errada. Não é que quem falou isso alarmou e não deu certo, e realmente o tempo veio e o mundo não acabou. Não, porque o tempo realmente não veio. Não se completou 6.000 anos no ano 2000, né? Ainda faltava o quê? 30 anos. Então, quando 2030 tem que terminar o ano 2030. Né? Então, não é chegar a 2030 e completa os 6.000 anos, ou o mundo vai se acabar, não. Tem que terminar o ano 2030, porque aí tem que completar os 30 anos, é completo. Quando terminou 2030, então a gente chega ao início de 2031, aí passa a iniciar, como Jesus, né? Jesus completou, né? Só veio quando completou os 4.000 anos, então ele veio exatamente no início do ano do quinto milênio, né? Do início do 4.001, que aí é o quinto milênio. Então, o ano, né, 2030 termina quando terminar 2030, mas só que o calendário bíblico, né, como já expliquei em outros áudios, ele começa na primavera, e a primavera ela começa entre 19 a 21 de março, né? Pode ser 19, 20 ou 21 de março, é a data da primavera.
Então, logo, o ano de 2030 vai terminar no 20 ou 21 de março de 2031, já em 2031. Mas, como temos uma diferença de 10 dias no calendário gregoriano, essa diferença vai mais para frente, né? Em vez de ser 20, 21 de março, vai lá para 1º de abril, né? Então, só que se a gente contar os 2.000 anos a partir da cruz, aí já vai mais para frente. Vai lá entre 8, 9, 10 de abril, né? Termina os 2.000 anos, 8, 10 de abril de 2031. Não é quando chegar de 31 de dezembro de 2030, termina os 6.000 anos, não, mas tem que esperar até a primavera que vai acontecer em 2031, entre a primavera, e aí tem essa diferença de dias, mas a gente entende que os 6.000 anos, a partir da cruz, se completa entre dia 8, 9 e 10 de abril de 2031, certo? E aí a gente vê, então, fazendo o traçado dos 6.000 anos, desde lá a queda, né, do homem no ano 1 antes de Cristo, e chega aos 6.000 anos no final de 2030, então início de 2031, então chega aos 6.000 anos, né, passando aqui pela cruz. Então, os 6.000 anos não chegou no ano 2000, mas sim em final de 2030 e início de 2031. Então, nós vimos aí que a diferença entre o ano 2000, né, que achou que o mundo ia acabar no ano 2000, é de 30 anos. Porque esses 30 anos, a gente vê que a contagem que se dá antes da criação, antes da era cristã, conta com o nascimento de Jesus, né, ou praticamente, né, porque o ano 1 e, e só que os 4.000 anos não foi no início do nascimento de Jesus, né, o ano 1 DC, e sim na cruz. Aí essa diferença faz com que justamente a gente entenda que os 6.000 anos se completará lá no final de 2030. Inclusive, no Espírito de Profecia existe sete, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete declarações, oito, porque aqui, ó, vamos ver, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, né? São 7 declarações de 6.000 anos que Ellen White cita só no livro Grande Conflito sobre os 6.000 anos. E essas citações deixam bem claro, né? Que não é uma frase alegórica, não é uma figura de linguagem, não é um tempo indeterminado, não é algo que ela está falando simplesmente como se fosse assim, faz uma época, um tempão, não. Ela está falando de um tempo cronológico. Quando os 6.000 anos chegar ao fim, haverá ressurreição dos vivos, como tem aqui o texto, durante 6.000 anos a obra de rebelião de Satanás tem feito estremecer a terra. Durante 6.000 anos o seu cárcere, o sepulcro, recebeu o povo de Deus. E ele os queria conservar cativo para sempre, mas Cristo quebrou seus laços, pondo em liberdade os prisioneiros, ou seja, os prisioneiros da morte, né? Isso ocorrerá por ocasião da ressurreição. Ela diz mais: 6.000 anos esteve em andamento o grande conflito. O Filho de Deus e seus mensageiros celestiais estavam em conflito com o poder maligno, a fim de advertir, esclarecer e salvar os filhos dos homens. Ou seja, né, ao final de 6.000 anos, o grande conflito chegará ao fim. Como ele diz aqui nesse segundo texto, o grande conflito entre Cristo e Satanás, que tem prosseguido durante quase 6.000 anos, logo deve terminar. Na época dela, ela diz quase, né, porque ela sabia que não tinha feito 6.000 anos na época dela. Mas quando completar os 6.000 anos, então esse grande conflito terá fim. Está para sempre, o último texto, está para sempre terminada a obra de ruína de Satanás. Durante 6.000 anos efetua a sua vontade, enchendo a terra de miséria e causando pesar por todo o universo. Agora, as criaturas de Deus estão para sempre livres de sua presença. Então, o que ela está falando aqui é de que ao findar os 6.000 anos, né, o mundo também chegará ao fim. E ela dá um vislumbre de que ocorrerá a ressurreição dos justos, e a ressurreição dos justos ocorre por ocasião da volta de Jesus. Então vamos amarrar agora, né, a cronologia. Observe que a partir de Gênesis 5 e 11, que fala da cronologia, né, de Adão, e 11 a partir de Noé, a gente vê que o dilúvio ocorreu no ano 1657. Olha, da criação até o dilúvio foram 1656 anos, só que quando nós montamos a cronologia, o calendário, ele começa do ano 1. Não existe o ano 0. Inclusive, o ano 0 só veio entrar, me parece que no século, a partir do século X de nossa era, né, da era cristã.
Então não havia conhecimento nem do zero nessa época, nem os babilônios, egípcios, assírios, né? Então o uso mesmo matemático mesmo do zero veio ser a partir do século X, salvo engano. Então, o ano 1, né, o ano da criação foi o ano 1, o ano do pecado também. Então, o dilúvio ocorreu no ano 1657. E daí, essa primeira parte está em Gênesis 5. Do dilúvio até Abraão, nós entramos na segunda parte, né, através dessa cronologia. Adão, com 130 anos, gerou Sete, Sete com 105 anos, gerou Eno, Eno com 90 anos, gerou Cainã, Cainã. E quando soma tudo, a gente chega ao dilúvio. Depois continua com a Faxade, e então, que foi filho de Sem, né? E diz que ele nasceu 2 anos depois do dilúvio, e se o dilúvio ocorreu em 1657, mas o dilúvio terminou em 1658. Então, quando diz que ele foi 2 anos depois do dilúvio, não foi 2 anos quando iniciou o dilúvio, mas quando terminou o dilúvio, né? Veja o exemplo, né? 2 anos depois da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi de 1914 a 1918. Se eu falar 2 anos depois da Primeira Guerra Mundial, se eu disser 1916, ainda estava em guerra. Ela começou em 1914, então ainda estava em guerra. Então, a gente vai entender que foi em 1920, que se a guerra terminou em 1918, 2 anos depois da guerra foi em 1920. Então, 2 anos depois do dilúvio, teria sido, então, 1658, quando terminou o dilúvio, então 2 anos depois, 1660. Alguns podem alegar que no ano 600 da vida de Noé, o ano 600, não quer dizer que Noé tinha 600 anos, mas no ano que ele ia fazer 600 anos, né, foi que veio o dilúvio. O que a Bíblia deixa claro com essa expressão. Daí, então, continuando, né, somando as idades, nós chegamos a Abraão. Então, Abraão nasceu no ano de 2010, Sara, como é mais nova que ele, 10 anos, nasceu em 2020, e então o chamado de Abraão ocorreu em 2080. E ele sai de Ur dos Caldeus para em Arã, e em 2085 é que ele sai de Arã para Canaã, 5 anos depois. Certo? E aí a gente vai ver, montar essa cronologia aqui, entender, como a amarração, né? Amarrar para não deixar nada solto, né? E aí a gente completar o tempo. Gênesis 5, a cronologia de Gênesis 5 vai de Adão ao dilúvio, até a história de Noé. Gênesis 11 parte então de Afaxade, filho de Sem, e vai até Abraão, certo? Então aqui nós vamos chegar bem claro, entender que Abraão, chamado de Abraão, ocorreu no ano 2080. Alguns cronologistas, então, não faz uso aqui de Atos 7, 2 a 4, como eu expliquei lá atrás, e procura colocar Abraão como se ele tivesse nascido quando seu pai tinha 70 anos, que a Bíblia diz que com 70 anos Terá gerou Abraão e os outros 2 filhos, né? Naó e Arã. Abraão é colocado em primeiro porque ele foi o primogênito escolhido por Deus para dar continuidade ao povo de Deus, mas não necessariamente que ele nasceu primeiro. Se você olhar direitinho, quem foi o primogênito de Adão? Foi Abel, né? O primogênito de Adão foi Caim, mas quem daria continuidade ao povo de Deus seria Abel. E aí veio Sete, não era o primogênito de Adão. Quem foi o primogênito de Abraão? Foi Ismael, mas quem foi escolhido por Deus para dar continuidade ao povo de Deus foi Isaac, que não era o primogênito de Abraão, né? Assim como também Jacó. Quem era o primogênito de Jacó foi Rubem, mas quem foi escolhido por Deus para dar continuidade ao povo de Deus foi José. Então, Abraão, o primogênito na Bíblia não é o primeiro filho, mas é quem Deus escolhe para dar continuidade. O próprio Davi teve a rebelião do filho primogênito dele, que ele se rebelou para querer ser rei, porque era o primogênito, mas não foi o escolhido de Deus. O escolhido de Deus foi Salomão, que não era o primogênito. E assim a gente vê claramente como Deus escolheu, né? Então, Abraão, ele nasceu, diz lá em Atos, né? Atos 7, 2 a 4, que Estevão fala, né? Por isso que os judeus, ao montar o calendário dele, não levam em conta o Novo Testamento. Então, daí, eles montaram o calendário como se Abraão tivesse nascido quando Terá tinha 70 anos. Mas a Bíblia diz que Abraão saiu da terra de Arã, né, para Canaã após a morte do seu pai. Como o pai dele morreu com 205 anos, conforme Gênesis 11, eu acho que 31,
Abraão teria nascido no ano 130, quando tinha 130 anos. 130 mais 75, quando ele saiu da terra, dá 205, que foi quando o pai dele morreu. Então, o chamado de Abraão ocorreu no ano 2080. Se não, se 60 anos antes teria sido 2020, né? Mas não é o caso, né? Abraão, o chamado dele ocorreu em 2080, porque ele nasceu quando o pai dele tinha 130 anos, e não 70 anos. E daí, então, agora a gente vê através de Gênesis 15 e 12, aliás, Êxodo 12, 41, 42 e Gálatas 3, 17, que do chamado de Abraão até o Êxodo foram 430 anos, ou até mesmo do nascimento de Isaac até o Êxodo foi, como expliquei aqui, ó, do chamado de Abraão até o Êxodo, 430 anos, ou do nascimento de Isaac, 400 anos, conforme Gênesis 15 e 13. Então a gente está amarrando aí, né, cada ponto com o que diz a Bíblia. 1 Reis 6:1 nos diz que no quarto ano de Salomão, o 400, mais claro diz assim, no ano 480 da saída do povo de Israel do Egito, que era o quarto ano do reinado de Salomão, né, começou a construção do templo, né, do primeiro templo, alguns chamam de templo de Salomão. Então, observe que do Êxodo até o quarto ano do reinado de Salomão foram 480 anos. Então, ele começou no ano 480, então logo tinha completado, eu tenho aí 479 anos completo, porque ele deu início no ano 480. Então, não terminou 480 anos, mas ele iniciou no ano 480 da saída do povo de Israel do Egito, né, quando ocorreu o Êxodo. E aí, então, esses 480 anos, nós vamos até o quarto ano de Salomão. Mas sabemos que Salomão ele começou a reinar com Davi ainda vivo, né? Davi teve que, vamos dizer assim, renunciar ao trono em favor de Salomão devido justamente ao golpe, né, do filho primogênito, né, dele, que o filho primogênito de Salomão, né, Adonias, ele queria usurpar o trono por se achar no direito de ser o primogênito, mas Deus escolheu Salomão. Então, Salomão começa a reinar ainda com Davi vivo. Logo, os 40 anos de Salomão vai até o ano 24, né? Porque eu vou explicar, vou ampliar essa questão aqui, porque envolve a profecia de Ezequiel, dos 390 mais 40 anos. Então, vamos ampliar para esse pedaço aqui, do 30:26 a 35:14. Então, a profecia de Ezequiel nos diz que Deus, né, pediu que ele se deitasse sobre o seu lado esquerdo durante 390 dias para levar a iniquidade de Israel. E depois que fizesse isso, então ele deitaria sobre o lado direito para levar a iniquidade de Judá por 40 dias, e cada dia por um ano, em ambos os casos, cada dia por um ano. Isso representaria um tempo aí de 390 anos, né? 390 anos para Israel, mais 40 para Judá, que dá um total de 430 anos. Observe que foi o mesmo período que foi dado desde o chamado de Abraão até o Êxodo. Então, o que ocorreu nisso aí? Então, quando Roboão começou a reinar no lugar de Salomão, foi no ano 3024, desde a criação, que corresponde ao ano, então, 947 a.C. Ou seja, né, esse cálculo dá 38 anos, né, de Salomão a Roboão, mas esse 38 anos completo é igual como está lá em Deuteronômio, que Moisés, né, Moisés diz que depois de 38 anos de peregrinação, né, acabou, né, a peregrinação depois de 38 anos. 38 anos completo, porque a contagem dá desde o início, desde o ano anterior ao último, mas quando leva em conta o primeiro ano a partir do início e o último, que não estava completo, mas no meio dá 38 anos completo. Esse cálculo, então, envolve também aqui essa questão de Salomão, inclusive porque ele começou a reinar ainda com Davi vivo. Então, quando chega esses 40 anos de Roboão, inclui o primeiro ano, que ainda não foi completo, e o último ano que ele morreu e que Roboão assumiu. Então, esse cálculo chega justamente a essa data. E observe que de Roboão até o início das 70 semanas de Daniel dá exatamente 490 anos.
porque com Roboão tem início a divisão de Israel, né? 10 tribos ficaram com Jeroboão e 2 tribos ficaram com Roboão. As 10 tribos foram, as 2 tribos que ficaram com Roboão foi Benjamim e Judá, e os demais com Jeroboão. E essa divisão Deus já tinha profetizado a Salomão devido à sua grande pecado e impiedade. Deus teria destruído, né, o reino, acabado, pondo fim ao reinado de Israel, dos reis de Israel, por fim não só ao reinado, como a todo Israel devido ao grande pecado. Mas Deus não fez isso, como ele diz, por amor a Davi. Deus, o que Deus promete, ele cumpre. Então deixou 2 tribos para Davi, né, como sua promessa, que ficaram com Roboão. E as 10, então, ficaram com Jeroboão para ele administrar. Mas Deus também adverte Jeroboão que se ele fosse fiel, seguisse a Deus, fizesse tudo certinho, a sua descendência iria reinar durante muitas gerações. Mas o que faz Jeroboão? Jeroboão, ele para que Israel não volte para Jerusalém, adorar a Deus em Jerusalém no templo, ele cria 2 santuários. E então coloca 2 bezerros de ouro e chama o povo para adorar. Observe que o texto lá de Reis diz que Jeroboão, né, construiu Siquém, e depois é que ele constrói o bezerro. Isso não daria menos de 2 anos. Então, porque a própria divisão foi Deus que dividiu, né? Então não pode se começar, digamos assim, uma época de castigo com algo que o próprio Deus dividiu. Porque quando, em 1 Reis 12:24, quando Roboão se preparou para lutar contra as 10 tribos, para tentar reunificar, Deus proibiu, né? Manda um profeta e diz que fui eu que fiz assim, fui eu que dividi, fui eu que quis assim. Então, a partir dessa divisão que Deus quis, então Deus estabelece 490 anos para então voltar a juntar o povo, né? E até a profecia de Daniel, com a profecia de Daniel, então chega a 490 anos que o povo teve aí todo dividido, mas foi a vontade de Deus. E a partir do ano 35, 3514, que corresponde ao 7º ano de Artaxerxes, que é o ano 457 a.C., então começa mais, Deus dá mais 490 anos. Quando ele diz, né, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, né, ou separada para teu povo, para o povo de Israel, que essas 490 semanas termina então no ano 34, com a morte de Estevão. Então o povo judeu, ele perde o privilégio de ser povo de Deus. A nação ainda continua até o ano 70, quando a nação de Israel chega ao fim. Mas como povo privilegiado de Deus, para dizer assim, um povo de Deus, os judeus não é mais, né? Embora eles continuem como nação, e chega ao fim no ano 70. Então, quando Deus concede 490 anos com a profecia de Daniel, é porque Deus já tinha dado esses 490 anos antes. Então, Deus dá mais 490 anos mais para frente. É muito como Deus é misericordioso, né? E quando Jeroboão, então, para proibir o povo, as 10 tribos, de ir para Jerusalém, de adorar a Deus, e fica adorando bezerro, então nós temos aí agora 430 anos até a inauguração ou a dedicação do segundo templo, que ocorreu no 6º ano de Dario. E isso foi, lá o texto de Êxodo 6,15 diz que foi no mês de Adar, e o mês de Adar é o último mês do ano. E você, pelo texto, você percebe que logo em seguida a dedicação, ele vem a Páscoa. Então isso quer dizer que foi no último mês do ano, nos últimos dias também do mês, e aí já emenda com a Páscoa no ano 516. Então dá o ano 3456, né? Então você observa que do ano de Jeroboão 3026, o ano AM, até 3456, que é o mesmo que o ano antes de Cristo, aqui 945 até o ano 515, nós vamos ter aí 430 anos. Então, aí amarra a profecia de Ezequiel, né? Esse tempo que Deus dá para Israel e para Judá juntos soma 430 anos. E esses 430 anos foi com o bezerro que Jeroboão fez para separar completamente o povo de Deus, né? Separar o povo de Israel de Deus. E Deus volta a unir esse povo no templo, né? O templo é o símbolo mais sagrado de união, quando o povo vem e se junta de novo, né? E nas celebrações vem gente de todos os lugares e vem sempre ao templo para adorar a Deus. Então, o templo foi que marcou a reunificação
das 12 tribos, né? Todos que quiseram, claro, né? Porque muitos não votaram, assim como muitos judeus não votaram de Babilônia, foi muito pouco, eu diria praticamente 10% do que eles já cresceram lá em Babilônia, a maioria preferiu ficar. Assim também das 12 tribos, né? Uma minoria, mas eu creio que com a representação de cada tribo, eles se reunificaram em Jerusalém de novo, né? Então, esse durante 430 anos o povo de Israel estava espalhado, né? Estavam divididos e Deus reunificou de novo. Então veja que a profecia de Ezequiel se cumpre exatamente. E aí nós temos amarrando, né? Esse período aqui de 430 anos, ou também amarrando a profecia, esses 490 anos antes do início da profecia de Daniel. E a profecia de Daniel se estende até o ano 34, mas ela é bem clara quando diz na última semana, que é o último período de 7 anos, que vai de 27 a 34, será morto o Messias ungido no ano 31. Então, a profecia de Daniel amarra cronologicamente, né, aqui com o batismo, morte de Jesus e o martírio de Estevão. E a partir daí, né, o cálculo você já fica mais fácil, né? Não tem sombra de dúvida de que Jesus morreu no ano 31. 2.000 anos depois chegaremos então também ao ano 2031, isso quer dizer no início, né? Só que Jesus morreu dia 14 de Nisan, calendário bíblico que na época de Jesus foi 1º de abril, né? Com essa mudança do calendário, esses 2.000 anos depois, em 2031, vai ser em torno de 8 a 10 de abril, né? Então seria essa data que chega aos 6.000 anos, sexto milênio. Então, depois de tudo isso, gostaria de esclarecer o seguinte: existe o ignorante, o burro e o tolo. O ignorante é aquele que não sabe, ele sabe que não sabe, mas quer aprender. Eu mesmo sou ignorante em muitos assuntos, né? Eu sou formado em matemática, então a medicina, a nutrição, a dentista, a gente é ignorante. Tem coisas que a gente pode aprender, outras não vai saber tudo, né? Mas o ignorante, ele está sempre procurando aprender aquilo que não sabe. Já o burro, ele não sabe e ele não quer aprender. Ele é burro, nem quer aprender, não faz questão de aprender, não está nem aí, nem procura aprender. Ele não sabe e não quer aprender. Mas o tolo, ele não sabe, não quer aprender e ainda zomba, despreza quem sabe, né? Ele vai sempre desdenhar, vai criticar, vai querer ainda se passar por sábio, né? Porque como disse Salomão, né? O tolo sempre quer se passar por sábio, embora não sabendo nada. Então ele não sabe e ainda despreza e desdenha, né? Manga, zomba, xinga, quem sabe. Então aqui se classifica as pessoas em geral, né? Se eu fui um ignorante na cronologia, procurei aprender, estudar. Tem outras pessoas que não querem aprender, não está nem aí e prefere ficar sem aprender, mas tem aquele que vai logo desprezar tudo que a gente estudou, tudo que você sabe, né, procura desprezar, que é o tolo, né? Mas espero que a gente, então, entenda isso para ver que tudo isso é baseado em estudo e na palavra de Deus, e na meditação e na oração. E vem a pergunta, né? Cristo voltará quando a Terra completar 6.000 anos de pecado? Será isso realidade? Cristo voltando à Terra quando a humanidade completa 6.000 anos de pecado nesse planeta? Olha, como eu disse, né, nos textos lá do Grande Conflito, Ellen White, os textos dela basicamente vislumbra, né, essa questão. Agora, dia e hora ninguém sabe, né? Quando Jesus fala, se você olhar a linguagem de Mateus 24, ela, embora seja uma linguagem apocalíptica, ela não é simbólica, né? O Apocalipse é simbólico, mas Mateus 24 não, é toda literal. Começa que Jesus advertindo contra engano, falsos profetas, falsos cristos, dizendo que haverá fome, peste, terremoto, né, que muitos vão abandonar, o amor vai se esfriar, o evangelho vai ser pregado em todo mundo, toda uma linguagem literal. Então, quando ele fala dia e hora ninguém sabe, essa linguagem é literal. Então, a gente está, através da cronologia, a gente até pode encontrar o ano e o mês. Né? A gente não, o dia e hora fica mais difícil, né? Devido a essas grandes mudanças, e mesmo quando a Bíblia diz dia e hora ninguém sabe, mas mês e ano fica até mais fácil saber. A gente sabe que o sexto milênio vai terminar em abril de 2031, pelo calendário bíblico. Agora, como diz o dia, a variação do dia, a gente pode variar um pouco aí, entre 8, 9 e 10, né, levando em conta o nosso calendário gregoriano, que teve uma mudança de 10 dias. Mas
O que eu posso também dizer é o seguinte, ó, em outro texto, Ellen White, no livro Primeiros Escritos, página 34, ela diz que no tempo da angústia, fugimos todos das cidades e vilas, mas fomos perseguidos pelos ímpios, os quais entraram nas casas dos santos com espada. Isso ela está tendo uma visão, né, de um tempo futuro, que é o tempo de angústia, né, ela falando como se estivesse no meio lá dos salvos durante o tempo de angústia. E diz que esses ímpios ergueram a espada para matar-nos, mas esta quebrou-se e caiu ao chão, tão impotente como palha. Né? Na época de Ellen White ainda não havia esse desenvolvimento de armamento bélico como temos hoje. Então ela viu as armas em forma de espada. E ela diz que, e ao anunciar a Deus o dia e a hora da volta de Jesus e declarar o concerto eterno com seu povo, ele proferiu uma sentença, então fazia uma pausa enquanto as palavras reboavam através da terra. Então, essa voz de Deus, ela nesse texto, né, no texto completo, você vai observar que ela forma como fosse um som de muitas águas, né, ou até como fosse um trovão. Né, os ímpios não vão entender, mas os salvos vão entender o dia e a hora. Né? Por que o dia e a hora? Porque o mês e o ano vai saber. Agora, o dia e a hora exato, Deus vai anunciar durante o tempo de angústia. Esse tempo de angústia, já também fala em outros vídeos, que ele vai começar em outubro de 2030 até abril de 2031. Então, vai estar nesse período de 6 meses. Por que outubro de 2030? É quando, então, se conclui o mistério de Deus, a porta da graça se fecha, o evangelho é pregado em todo o mundo e, então, vem aí os últimos acontecimentos finais, as 7 pragas, da perseguição aos santos, né, das 7 pragas no mundo, e ocorre esse período aí um decreto de morte para pegar os salvos, né, onde eles estão presos ou escondidos. Mas é, é como hoje, né? Hoje a gente não sabe se é exatamente dia e hora, né? E a gente fica preocupado, né? Se Jesus vai voltar logo, se falta muito tempo. Então, imagina os salvos, né? No meio dessa angústia, foragido nas montanhas, nas cavernas, outros presos, e a pergunta é até quando, Senhor, até quando? Então, eles ouvem a voz de Deus, eles entendem a voz de Deus anunciando o dia e a hora da volta de Jesus. Isso vai trazer um grande consolo, um grande conforto, né? Saber que falta questão de dias, né? Alguns dias que eles vão estar aguentando até a volta de Jesus. Então, tudo isso é baseado na própria palavra de Deus, né? No Espírito de Profecia, muito estudo, oração, espero que vocês entendam e entendam que, então, isso para mim é gratificante, porque saber que Jesus vai voltar e que vai voltar na minha geração, quando eu ainda estiver vivo, é maravilhoso saber isso, né? É muito maravilhoso. E vamos então ter essa fé, não desanimar, não entender que falta 7 anos para eu voltar, então eu vou sair da igreja, eu vou gozar a vida. Como não existe gozar a vida sem Jesus, né? Então vamos aguardar, né, ansiosamente, vamos ficar mais alegre, vamos chamar amigos, vamos contar a verdade, vamos falar que o mundo está perto de voltar, que as pessoas que precisam então aceitar Jesus, ele virá para nos buscar. Desejamos que a paz de Deus seja com todos e o Espírito Santo lhe abra a mente para lhe dar a cada um mais compreensão para entender esse assunto. Até a próxima.